Eu gostaria de saudar a Igreja Central aqui de Nova Mutum com a paz do nosso Senhor Jesus. Graça e paz da parte daquele que vive e reina, pois o seu reino é eterno e seu amor não tem fim. É muito bom, irmãos, ouvir a sua voz e agradeço a cada um de vocês que estão aqui nesta noite, que decidiram, ouvir a voz do Senhor através da sua palavra em mais uma noite da nossa série Ensinos de Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 4 e vamos ver o que o Senhor Jesus vai nos ensinar nessa noite. 1 Coríntios 4. O versículo é o 5. Você trouxe a sua Bíblia digital, você pode usar também. E se você trouxe a sua Bíblia física impressa, você também poderá estar fazendo uso, porque aqui a nossa nota tônica é: deixe a Bíblia falar. Amém? Deixe a Bíblia falar. Se você encontrou, diga amém. Se não, misericórdia. Diz o Senhor. Portanto, 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de... Hoje nós saberemos o que Jesus ensinou sobre o juízo. Feche teus olhos. Bendito e eterno Deus, Criador do céu e da terra, louvamos o teu santo nome por mais essa oportunidade, esse privilégio de ouvir a tua voz. Obrigado, Deus eterno, pelos nossos queridos, amados e amigos, que ó Deus eterno está vindo a cada noite ouvir a voz de Deus, e também aos nossos amados que nos acompanham pela internet. Que o Senhor possa nos guardar, ó Deus, a cada noite, que o Senhor possa nos esclarecer a tua vontade. E o juízo, ó Pai eterno, que nos traz esperança, que nos traz, ó Deus, segurança. Muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe essa noite. Dá-nos a tua paz, a tua bênção. Fala, Senhor, de maneira clara, concisa, para que todos entendam, para que possam tomar suas decisões, em nome de Jesus. Amém. Como eu sempre digo, irmãos, é um desafio e é um privilégio a cada noite poder falar a palavra do Senhor. Tem algumas coisas que estão me dando alegria, e eu quero compartilhar com vocês. Tem um amado nosso nos acompanhando também lá em Pernambuco, Eu citaria ele esta noite, é o Francisco, não é isso? O Francisco, eu fiz alguns desafios ao Francisco, e o Francisco, ele entrou em contato comigo, e ele disse: irmão Fidel, estou acompanhando toda a série, e tomei minha decisão e vou me batizar. Amém? E o Francisco agora está sendo desafiado a vir batizar aqui no Mato Grosso. E aqui na Igreja Central. Ele disse que foi um convite tentador, mas ele disse que vai fazer o possível para estar aqui até o final dessa série. Eu terei todo o prazer de apresentar o Francisco a vocês, se assim Deus permitir. Se não, talvez eu traga só o vídeo do batismo dele para vocês assistir, E isso me deixa, irmãos, alegre, porque não somente aqui, mas também pessoas estão nos acompanhando aí por esse nosso Brasil, inclusive a minha igreja amada ali no meu velho Maranhão, não é isso? E cada dia bate a saudade, mas tem que aguentar mais um pouquinho, não é isso, Jordão? Falar de juízo talvez pode te trazer medo, eu não sei. Mas para mim hoje traz esperança, segurança, paz, tranquilidade. Queridos, nessa noite nós veremos algumas coisas acerca do juízo de Deus. Você tem medo do tribunal de Deus? Eu pergunto a você, irmãos,
Você enfrentará o juízo de Deus ou não? Olha só o que diz esta mensagem nessa noite. Jesus falou sobre um dia de juízo. Ele disse aos fariseus: digo-vos que de toda palavra frívola, tola, palavra sem sentido, palavra que não edifica, né? Que proferirem os homens darão conta dela no dia do juízo. Primeira coisa, Deus registra tudo que tu fala. Você vai dar conta no dia do juízo. Passa. Paulo declarou: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Isso está lá em Atos 17:31. O primeiro anjo de Apocalipse 14 anuncia a grande voz: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E eu poderia citar vários outros textos, igual Pedro. Pedro disse: olha, o juízo de Deus vai começar pela casa de Deus. Eu ainda te mostrarei essa noite, né, Pedro falando. Então, querido, todos eles estão dizendo que o juízo virá. Então, o tema do juízo ele é muito recorrente na Bíblia e está conectado à obra da salvação realizada por Deus, né? E como sempre eu tenho dito, nós iremos juntos, né, aprender o que a Bíblia ensina sobre o juízo. Não tem aquela coisa ruim que alguém faz contigo, e tu diz: ó, dia do juízo nós se encontramos, não é isso? No dia do juízo tu vai ver, no dia do acerto de conta tu verá. Você deseja o dia do juízo, irmãos? Para que aquele irmão veja que realmente tu estava certo. Mas tem uns que são apressadinhos, né? Paulo diz: opa, não, nada julgueis antes do tempo, calma. E existe uma confusão na Bíblia acerca do juízo. Tem pessoas que confundem vários tipos de julgamento apresentados na Bíblia. Às vezes alguém vai repreender outro: ó, irmão, não pode estar julgando não, né? A Bíblia diz: não julgueis. E às vezes não sabe que juízo na Bíblia ele tem algumas diferenças, né? A Bíblia diz que você pode fazer julgamentos, sim, mas ela dá as condições, né? O juízo temerário é o que é proibido na Bíblia. E o que é um juízo temerário? É um negócio incerto, condenatório, ou seja, você está perdido, né? Você tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. A nossa primeira pergunta diz assim, ó: quantos deverão enfrentar o juízo? Eu te perguntei: será que você enfrentará o juízo de Deus? Será que é só os ímpios? Será que é só os justos? Quantos? É a pergunta. E a resposta vem logo em seguida: todos os seres humanos enfrentarão o juízo. Mas vamos ver o que o apóstolo São Paulo chega a dizer nesse texto aí de 2 Coríntios. Pega a sua Bíblia, como eu digo para você, o irmão Fidel é apenas voz, instrumento de voz. Ele não sabe coisa nenhuma, quem sabe é Deus. Então deixe Deus falar. E através de Paulo, mais um instrumento de voz, Deus disse o seguinte, olha só, capítulo 5, versículo 10, né? Se você encontrou, diga amém. Presta atenção, irmãos. Paulo diz o seguinte, no versículo 10: porque importa que os salvos compareçam perante o tribunal de Cristo, correto? Porque importa que todos nós, compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do... Vai rapidinho aí, irmãos, em Hebreus 4:13, por favor, só para nós fechar aí o pensamento. Hebreus 4:13. Sabe o que diz? Achou? Amém? Opa, calou é porque não achou, né? Vou esperar, para que a Bíblia tenha a autoridade máxima de falar. Diz assim, ó: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas perante os olhos daquele que temo de prestar contas. O negócio, irmão, está começando a apertar. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite? No dia do juízo, irmão, você vai passar momentos de alegria ou você vai passar momentos de terror, horror?
Essa frase que eu estou usando, está lá em Daniel capítulo 12, diz que as pessoas vão ressuscitar, uns para a vida eterna, a gente ainda vai ver, não te preocupa não, e outros para o horror. E esse horror, eu vou te provar como é que Deus vai fazer ele. Né? Alguns se perguntam, é só quando todo mundo morrer que Jesus voltar e que começa tudo? Não é bem assim, irmãos, não é bem assim. O juízo de Deus, ele instituiu um tribunal na terra, para que através do tribunal da terra, tu entendesse como seria o juízo no céu. Só que o da terra é apenas uma alusão, nem se comparem. Muito, né? Só mais ou menos para tu perceber. Então, todos. E o juízo, irmão, ele serve, sabe para quê? Ele revela o ser celestial, quem dentre os mortos está salvo, sendo digno de acordar na primeira ressurreição. Olha só, um dos benefícios. Também revela que dentre os vivos permanece em Cristo, está aí preparado para a glorificação e transladação. O juízo, ele tem umas funções, né? Também vindica a justiça de Deus em salvar os que creem em Jesus e destruir os que rejeitam a graça salvadora. Esse é algum dos benefícios aí do juízo, porque que vai acontecer o juízo. E todo ser humano vai ter que passar por um juízo. Você sabia que se eu quisesse, eu te contradigo rapidinho nessa noite? Você apresenta para mim uma frase dessa aí, Fidel, todos passarão pelo juízo. Eu chego com a própria Bíblia e tenho o direito de te tirar de tempo. Eu provo o contrário disso aí, se eu quiser. Aí você olha para mim, então prova o contrário. João 5. João 5 atesta que isso aí está errado. E eu quero, na verdade, ensinar você uma coisa com isso. Tá, irmãos? Uma coisa só. Então, vamos lá em João 5. Aí diz que, a frase minha está dizendo, todo ser humano vai passar por um juízo. João olha para mim e diz, você está mentindo, Fidel? Mentira! Achou? Capítulo 5, amém? Agora, presta atenção aí no verso 24. Em verdade vos digo, redobre a tua atenção. Quem ouve, olha, você que está aqui nessa noite, você que nos acompanha, a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Provei ou não provei? E aí, irmãos, e agora, como? Isso que eu digo para você, irmão, Jesus Cristo, Ele quer que você examine as Escrituras para que ninguém possa te enrolar, para que ninguém possa te enganar. Cuidado, não entre em juízo. Paulo diz, todos comparecerão perante o juízo. Quem está certo, João ou Paulo? Por isso que muitas pessoas, irmãos, acham a Bíblia contraditória. Ontem um jovem chegou para mim com 2 textos da Bíblia. Um dizia que o pai de José era Jacó, o outro dizia que era Eli. Ele disse, está vendo aí, ó? As pessoas já acham um monte de contradição na Bíblia. Um no livro de Mateus, o outro no livro de Lucas. Eu disse, irmão, a história é tão simples quanto parece. Um é pai de José, sanguíneo. O outro é pai de Maria. Mas quando o homem lá em Israel se casava com a mulher através do voto nazireu, o pai da esposa se tornava pai também do esposo. Por voto. Olha. Então existe um contexto por detrás de cada verso bíblico, e você tem que analisar, senão você se perde, e você acaba achando contradições e acha que a Bíblia está errada. Irmão, a Bíblia não se contradiz em lugar nenhum, nunca achei um texto contraditório, não tem. Que se contradiz, não, todos eles se concordam. Então, como assim todos passarão por um juízo? E como assim não passarão por um juízo? Então, vamos em frente. Por quais coisas, primeiro, as pessoas serão julgadas, né? O que Deus vai julgar de você? Já que Ele anota tudo, Ele vê tudo, o que Ele vai julgar? Pega a sua Bíblia e abre aí em Eclesiastes 12, 13 e 14. Esse texto de Mateus a gente já viu, eu vou só citar. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, darão conta dela no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado.
Nada. Se você chegar lá em Eclesiastes, capítulo 12, 13 e 14, você vai encontrar um texto ali que diz o seguinte: assuma, o resumo de tudo é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. E o verso 14 continua: porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Opa, quer sejam boas, quer sejam má. Então o juízo é para os atos e as palavras. Então se os meus atos são bons, eu posso ir lá no juízo para Deus mostrar meus atos bons. Então depende da forma como você vai enfrentar o juízo, irmãos. Todos passarão, passarão. Agora a minha pergunta é: como você irá enfrentar o juízo? O juízo, ele te traz esperança ou ele te traz medo? Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. É dever, tá? Você não tem escolha. É dever de todo homem. Deus tem alguns livros, irmãos, porque Ele resiste a algumas coisas. Existe o livro de registro de Deus. Existe o livro da vida, está aí os textos, se você quiser até ir anotando. E existe o livro de memória dos justos, né? Esse livro de memória está em Malaquias 3,16. Ali diz que quando os que temem o Senhor, eles falam, diz que o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito para os que se lembram, para os que temem o Senhor e se lembram do seu nome. É o que está escrito aí em Malaquias 3,16, certo? Então Deus, Ele tem um livro de registro, Ele tem um livro da vida, e tem um livro de memórias aí dos justos. Na verdade, são 3 livros. No primeiro livro, que é o da vida, vai o nome de toda pessoa que aceita Jesus e a sua palavra. Tá? Se você aceita Jesus e a sua palavra, os seus mandamentos, seu nome vai direto para o livro da vida. O livro das memórias, ou o livro de registro, é registrado tudo que tu faz de bom aqui nessa terra. Eu vi, né, e você pode acompanhar, lá no nosso site tem a série Grande Conflito. O Luiz Gonçalves lá, ele mostra o livro da morte, que é registrado tudo que não presta. Lá ele explica bem detalhadinho, não vou entrar em detalhes, mas tem textos comprovando. Porque você acha que é só Deus que resiste a alguma coisa? O demônio também está ali com seus demoninhos resistindo também, irmãos, para te acusar. Como é que ele vai te acusar perante Deus? A Bíblia diz que ele é o acusador. Como? Ele vai ter que ter registro, então ele vai ter que registrar também. Por isso que ele anda de redor, vendo, te observando, palavras, atos e tudo. Ele sabe disso. O próprio Jesus diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. As obras, irmão, elas servem para te recompensar. Fidel, se Deus botar meu nome no livro da vida, Ele pode tirar? Pode, a qualquer momento. E eu quero aqui trazer uma doutrina, que essa doutrina ela é terrível. Eu chamo de a terrível doutrina calvinista. Uma vez salvo, salvo para sempre. Entendeu? Uma vez que o seu nome vai para o livro da vida, você está salvo para sempre. Não, irmãos. Isso aí não existe em base, em canto nenhum na Bíblia para isso. Ou seja, você pode fazer o que quiser, você está salvo. Se você está perdido, você pode fazer o que quiser, você está perdido. E ele ainda usa textos para enrolar essa questão. Irmãos, é o seguinte: você aceita a palavra, tá? Aceita os mandamentos de Deus. Aí, Deus pega seu nome e, com a caneta de ouro, coloca o livro da vida. Você agora quebra os mandamentos de Deus, desobedece a Deus, faz coisas feias. Deus, ele vai lá e risca teu nome. Prova, Fidel, não é isso? Tá bom, tem que provar, vamos lá. Êxodo 32. O povo de Israel, irmãos, eles fizeram um bezerro de ouro e quebraram um dos mandamentos de Deus: não farás para ti imagem de escultura.
Deus não ficou muito satisfeito com isso. Deus ele ficou um pouco com o coração doendo, porque Deus não quer ver seus filhos no mal. E ele ficou, irmãos, ali no capítulo 32, revoltado com o povo, mas como Moisés, ele gostava muito do povo de Israel e defendia o povo dele, ele olhou para Deus e disse o seguinte, olha para mim, ele disse, Senhor, ou tu perdoa esse povo, se não, Senhor, se tu não perdoa esse povo, pega meu nome, olha, Moisés, isso é que um líder de igreja faz, isso é que um pastor faz por uma ovelha, tá? Ele diz, pega meu nome e risca do livro que você escreveu. E Deus agora olha para Moisés e disse assim, Moisés, eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Onde é que está isso? Versículo 31. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Aí ele disse o seguinte, então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. O que é pecado, irmãos? Aí você diz, transgressão da lei. Não, irmãos, isso não é pecado, isso é também pecado. O livro de 1 João, ali, 4, quando ele diz, é 3, 4, né? Eu acho que é 3, 4, deixa eu conferir, porque eu tenho uma mania, né, José, de não conferir os textos, aí só dou trabalho para o nosso câmera depois, para corrigir aí esses erros. Mas eu vou conferir, é 3, 4, isso mesmo. Diz que todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque você deve ter cuidado, irmão, e por que é pecado? Você vai, transgressão da lei. Não, não é isso, irmão. Ele diz que quem comete o pecado transgride a lei, porque o pecado também é a transgressão da lei. Mas o que é pecado? Quem responde essa questão é Isaías. Isaías mostra o que é pecado. E ele mostra isso lá no capítulo 59, verso 2. No 1 e no 2 ele diz assim, ó, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, o ouvido de Deus não está surdo para que ele não possa ouvir, mas o problema é que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos atos, os pecados, afastam, cobre o rosto de vós para que Deus não vos ouça. Então o que é pecado? É afastar-se de Deus. Afastar-se de Deus. Quando você se afasta de Deus, você comete o pecado. E uma vez, a iniquidade. Porque pecado e iniquidade são duas coisas diferentes, tá, irmão? Não confunda as coisas. A gente é a mesma coisa, não. A raiz às vezes pode ser, mas pecado é uma coisa, iniquidade é outra. Iniquidade só comete quem peca sabendo. Você sabe que não pode fazer e continua teimando, aquilo ali é iniquidade. Pecado, às vezes você é inocente, não sabe, e acaba cometendo. Deus diz, de qualquer maneira você é advertido, repreendido. Isso é pecado. Salvos pela graça, julgado pelas obras, não esqueça disso. Ah, eu sou salvo pela graça, não preciso mais guardar mandamento, não preciso mais não parar de comer isso, não preciso mais fazer isso, fazer aquilo, porque eu sou salvo pela graça. E o julgamento, meu filho? O julgamento vai ser o quê? Vai ser pelas obras, porque a norma do juízo é essa aí, irmãos. Em Eclesiastes, não precisa abrir, que nós já vimos. A suma é, teme a Deus e guarda os mandamentos. Isso é dever de todo homem. A norma do juízo é essa. E o que está em Tiago 1, 25, 2, 10 a 12? Lá diz o seguinte, irmãos, lá em Tiago, que se você guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, você se torna culpado de todos. Aí continua dizendo, porque o mesmo que disse, não matarás, também disse, não adulterarás. E ele diz, porém, se matas e adultera, você é um transgressor da lei do mesmo jeito. Aí ele vai e diz, no último verso lá, volta para mim, por favor, ele diz o seguinte, no último verso, que é o 12, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei dali.
A lei da liberdade. O que é essa lei da liberdade? Irmãos, a lei de Deus, ela te liberta de tanta coisa. Ela é a lei da liberdade. E eu digo também lei da liberdade, sabe por quê? Porque tem alguns mandamentos que tu quebra e tu não é preso por eles. As consequências você é livre para quebrar e não acontece nada contigo. Havia alguém ir para a cadeia porque não guarda o sábado? Mas daqui um dia vai, né? Daqui um dia vai. Já viu alguém ir para a cadeia só porque olhou para uma mulher e desejou? Você é livre. Só que o objetivo desse texto é mostrar que a lei ela tem poder de te libertar, irmãos. Porque um transgressor é um escravo do pecado. E a Bíblia diz que todo que comete pecado é escravo dele, lá em São João. Tá? Então, os mandamentos de Deus será a norma. Você estará perante a lei de Deus naquele grande dia. Olha como o negócio é grave, né? Então, cuidado aí, viu? O verso 25 que eu não citei, ele diz o seguinte lá em Tiago: os simples ouvidores da lei não são justificados diante de Deus. Justificados serão os que praticam a lei. Você só ouvir e não faz nada, você, irmãos, não vai ser justificado. Tá? A justiça de Deus é baseada em seus princípios. A lei de Deus será a norma do juízo. Você, querido, ficará de frente com essa. E se eu te contar como é que vai ser esse evento, você estremece, né? Porque no livro de Salmos 50 diz que ela vai aparecer no céu. Todos os povos vão ver. Todos vão estar diante dela. Irmão, para tu entender o juízo de uma forma correta, ele ocorre em 3 fases. Nas 2 primeiras fases, você vai estar presente. Na última, você vai estar presente também. Mas você tem que estar do lado certo. Seguindo. A primeira fase nós conhecemos na Bíblia como juízo pré-advento, ou investigativo. Vamos para a terra? Vamos. Antes do juiz julgar um caso, o que ele faz? Investiga, é ou não é? Tem que investigar. Depois traz as provas, mostra e depois dá a sentença. Pois na Bíblia ocorre a mesma coisa. Pré-advento, porque acontece antes da volta de Jesus. Ou seja, Fidel, tu está dizendo para mim que o juízo já começou? É isso mesmo, irmão, já começou. E olha, Pedro diz que faz tempo que começou. Pedro? Sim. Agora eu vou te mostrar o texto que eu disse que ia te mostrar. Vamos lá. E Pedro diz que por onde é que começa. Por isso que Pedro agora vai confirmar o que João falou, né? Abre aí, 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Olha que isso aqui é interessante, ó. Esta fase do juízo diz respeito ao povo de Deus, começando pelos primeiros habitantes da terra, chegando até os que estiverem vivos quando o Senhor vier, o investigativo. Aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador, não serão julgados nessa fase. Por quê? Os que não aceitaram, irmão? Porque a Bíblia é clara. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será o quê? Condenado. Não creu, não aceitou, já está condenado. Tu vai fazer o que no juízo se tu já está condenado? Então, essa fase do juízo ela é importante somente para essas pessoas. E Pedro já reconhecia na sua época o seguinte, ó, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, e ele diz, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não, que, irmãos? Não obedecem ao Evangelho de Deus. Qual será o fim, diz ele, daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então começa pela onde, irmãos? Pela casa de Deus, pelo povo de Deus. Então, o ímpio que não aceita Jesus Cristo, ele já está condenado, ele não enfrenta juízo com Deus, não vai perder tempo com isso. Por quê? Já está condenado. O profeta Daniel, ele teve uma visão, irmão, dessa cena do juízo, quando ela aconteceria. E ele retrata aqui no capítulo 7, 9 e 10, e essa é uma das cenas que eu gosto, porque é o momento, irmãos, em que Deus, ele senta no seu trono ali, e o filho dele se aproxima dele numa nuvem, eles abrem os livros, e eles começam ali a mostrar os atos perante o universo. Que cena é essa aqui?
É linda essa cena. Vamos lá? Vamos ver ela, vamos conhecer ela. Deixa Deus falar, né, através de Daniel. E eu gosto muito dessa imagem aqui. Às vezes eu fecho meus olhos e fico imaginando, meu Deus, como é tremenda essa cena. Achou? Diga amém. Continuei olhando, até que foram postos nos tronos. O ancião de dias, esse é o pai, tá? Se assentou, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono era chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava-lhe e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríade de miríades estava diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Se tu olhar o verso 13, ele diz assim, ó: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar a ele. Jesus se aproxima do ancião de dias, que é o Pai, e ali eles vão começar agora uma obra de juízo. Sabe o que é que eu acho bonito nessa cena? É porque, Jordão, ele está chegando ali perto do ancião de dias, não para julgar, mas para defender. E ele vem na nuvem, e ele chega ali perto do ancião de dias. E agora vai começar o julgamento. O ancião de dias está sentado no trono, as testemunhas estão todas presentes, viu lá? Milhares e milhares de anjos. Os anjos são a testemunha. E a Bíblia comprova isso. A norma do julgamento, aqui é código penal, né? São as leis humanas. Eles usam a Bíblia para tirar algumas leis. Mas lá no céu é a lei de Deus. A grande lei de Deus. Quem é o juiz? O Pai. Advogado. Jesus. Essa cena de Jesus indo para o lado do Pai é o momento que ele se torna advogado. Prova, Bíblia, 1 João, rapidão. 1 João capítulo 2, só para você ver que hoje nós estamos em julgamento, por isso que o nosso comportamento, irmão, na terra deve ser um comportamento de espírito, de piedade, porque Deus está averiguando nosso caso e o olhar de Deus está sobre nós. O acusador está ali levando sentença direto a Deus, e Jesus está mostrando a sua mão dizendo, eu vou absolver ele, porque ele se arrependeu desse pecado. Achou aí? Diga amém. Filhinho meus, essas coisas, estou lendo o verso 1, vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto a quem? Jesus Cristo justo. Aí ele diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, quando o ancião de dias senta, vem sobre a nuvem, essa nuvem aí não é a vinda de Jesus não, tá? É o momento que Jesus vai para a direita do Pai ali, para começar o julgamento. E se eu fosse esboçar isso para você, os que já estudaram o juízo sabem. É um assunto bem grande, irmãos. Então, eu vou ser bem claro com vocês. Essa cena, ela ocorre justamente, porque Daniel está vendo em visão, é algo que ainda iria acontecer. Pedro anunciou que já estava chegando, era a chegada, porque Jesus morreu, subiu, e ele sabia que quando ele saísse do lugar santo, do santuário, que ele entrasse na presença do Pai para ficar à direita, o negócio não ia ser brincadeira. E Pedro diz, ó, é chegada, ele já foi. Só que ele passou um tempinho, irmão, no lugar santo, para poder entrar no Santíssimo. E ele só entrou em 1844, quando começa o grande juízo de Deus. Lá ele começa a julgar desde o primeiro homem, e vai julgar até o fechamento da porta da graça. Quando a porta da graça se fechar, esse juízo investigativo estará terminado. Terminado. Visão de um tribunal que ele viu. Passa. A segunda fase é o comprobatório. Estamos perante o juiz, os advogados estão ali, trouxeram as provas, vamos apresentar perante o juiz. Ô irmão, olha para mim, irmão. Aquele pecadinho que tu comete escondido, não tem? Lá no banheiro, não tem aquele pecadinho que você faz escondido, lá debaixo da cama? Lá na tua empresa, só tu e o patrão, não tem aquele pecadinho, né? Seu patrão deixa você fazendo hora extra, você só trabalha meia hora e marca uma, não é isso? Já vi tanto isso acontecer, já me ofereceram tanto isso. Ele disse,
eu só quero que eu trabalhe. Irmãos, nada escapa esse dia. Comprobatório. Texto bíblico. Que cena, irmãos. Daniel e Apocalipse devem andar juntos, porque Daniel é um livro que foi fechado algumas partes, e Apocalipse abriu. Agora nós vamos ver aquela cena que ele viu, abriu-se os livros. Para que abriu-se os livros? Quem responde é João. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, João vê a mesma cena de Daniel, a mesminha. E ele entra mais em detalhe. Por isso, quando tu estiver estudando o livro de Daniel, irmão, queira o livro de Apocalipse do lado, porque um complementa o outro, viu? E a história se repetirá do que aconteceu no livro de Daniel, né? Diz o seguinte: vi um grande trono branco, amém? Isso é o verso 11 que eu estou lendo. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra. Sabe o que é isso, irmão? Fugir o céu e a terra? Ninguém vai ter lugar para se esconder, ninguém vai escapar. Ele disse, eu vi mais, eu vi os mortos, os grandes, os pequenos em pé diante do trono. Então abriram-se os livros, ainda um outro livro, o livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu mal aos que neles estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. A morte e a sepultura, que aí na tua tradução pode ter a palavra inferno, é sepultura, foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para onde? Para dentro do lago de fogo. E aí, irmão, como é que está seu livrinho lá no céu? Um dicionáriozinho de 300 mil páginas? Irmãos, esse juízo aí, de comprovatório, nós também estaremos presentes. Quando é que ele vai acontecer? Lembra do estudo passado? No milênio, 1000 anos, vamos para o céu, vamos sentar junto ali dos anjos, e Paulo diz, nós vamos julgar os anjos. Nós, irmão, vamos receber a autoridade de julgar. Deus vai dar autoridade para nós fazer julgamento. E nós vamos julgar os anjos caídos ali. Porque que eles caíram e nós vamos estar presentes ali. Deus vai estar contando para nós. E aquela cena ali vai acontecer. Que fantástico. Quem fala isso, irmão? Paulo, capítulo 6 de 1 Coríntios. Ele diz, olha, vocês é uma vergonha. Vocês vão resolver negócios terrenos. Vocês montam um tribunal terreno. Será que na casa de Deus não tem um homem capaz de julgar no meio da irmandade, de corrigir os erros? Não tem nenhum. Aí Paulo cita essa cena do juiz. Ele diz, sabe por que eu estou falando assim? Porque nós vamos julgar os anjos. Será que ele fala assim mesmo? Vai lá, irmão, confere. Por favor, não acredita em mim não, pelo amor de Deus. Vai que eu esteja mentindo. Está aí, ó. Paulo está questionando os coríntios aí. Aventura-se algum de vós, verso 1, tendo questão contra outro, submeter a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que amo de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Por isso que eu alertei no começo, tem irmãozinho, irmão, não pode julgar não. Irmãos, estuda o que é julgamento na Bíblia, pelo amor de Deus. Tem um julgamento que é autorizado na Bíblia, tem outro que não é. O julgamento condenatório só pertence a Deus. O julgamento corretivo, repreensão, corrigindo o irmão, esse é permitido. Porque aqui é uma questão que Paulo está resolvendo. Ele diz, será que não tem ninguém na igreja, no meio dos santos, que não possa fazer tal julgamento? Obrigado a ir lá no tribunal perante os incrédulos. É por isso que, baseado nesse texto, eu fidel, é coisa minha, tá? Se tu achar certo, é problema teu. Eu não meto empresa nenhuma no pau. Porque isso eu vou ter que ir atrás de gente terrena lá do mundo, sabe para quê? Para minha vergonha. Isso é posição minha, tá bem? Isso é minha, eu não faço, porque eu tenho um medo disso aí também. Eu só quero que eu tenha um direito. Só que o conselho que ele dá é o seguinte, é melhor que sofra perdas do que você fazer esse serviço. Só que ele não te proíbe de fazer, ok? Você que está nos acompanhando, ele não te proíbe. Só que ele diz que é melhor sofrer perdas. O texto é bem claro.
do que ir perante incrédulo e discutir certas coisas perante o tribunal humano. Cuidado, irmãos, com isso aí. Muito cuidado. Terceira fase e última, para nós ir para casa, executivo. Essa fase, irmãos, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Passa para mim, por favor. Apocalipse 27:9. É o momento em que Satanás verá a cidade descendo, e ele não suportando a grandeza desse Deus, que ele estava errado, foi provado, foi vindicado. Eles cantaram o hino aqui nessa noite, teu santo nome. O nome de Deus, irmão, precisa ser vindicado perante o universo. Deus vai ser declarado inocente, como sempre foi. Filipenses diz que no capítulo 2, todo joelho se dobrará perante ele. Lá em Hebreus também repete a mesma cena. Todo joelho vai confessar que ele é justo. Satanás vai olhar para ele e vai dizer, justo e verdadeiros são os teus testemunhos, ó Rei das nações. E todos eles vão ser consumidos pelo fogo e enxofre, diz ali Apocalipse. Ali está a besta. O que é a besta? A besta é o sistema religioso que ensina as pessoas a fugir da lei de Deus. A besta é o sistema religioso implantado por Satanás no mundo, através de igrejas, para combater contra a lei de Deus. Político e religioso. Falso profeta. Pregadores que vêm pregar aqui e não usam a Bíblia como base, como referência principal e prova, contexto e pregação. E o dragão, Satanás. Todos estarão no lago de fogo. Por que não cita você? Porque o fogo não foi feito para você. Agora, os que seguiram ela, tem outros textos que diz, vão junto, infelizmente. Não é a vontade de Deus, mas vai junto. Todos vão ser consumidos pelo fogo. Esse é o executivo. Por isso que quando Deus vir, não vai ter negócio de abrir livro. Irmão, toda a sentença, ele apareceu na nuvem do céu, todo caso já está decidido. Vamos só comprovar, não vai resolver mais nada. Ah, no milênio tem esperança de salvação? Tem gente pregando por aí. Mentira, não tem. O milênio é só para comprovar, realmente o cara é culpado. A irmã aqui se perdeu porque quis. Esse aqui se perdeu porque quis. Ele estava sentado lá na igreja, ele ouviu o sermão. Está aqui, ó. Você recebeu esse livro aqui, querido, ó. Nós distribuímos a nível de Brasil e mundo, eu acredito. Até em outras línguas. Leia o último capítulo desse livro para tu ver. Profeticamente provado que eu vou te falar aqui agora. Naquele grande dia, o trono de Deus irá se levantar até em cima, conta nesse livro. E de trás do trono vai aparecer uma cruz. E de trás da cruz, Deus vai armar um telão. Nesse telão vai começar desde a queda de Adão e vai até o último homem que teve a oportunidade de se decidir nessa terra. Todas as cenas perante o universo, assim como foi, diz o livro, cada autor relembrará o seu papel no grande conflito. Quando os olhos de Jesus incidir sobre os ímpios, eles vão se lembrar de cada pecado que eles cometeram. E ali por detrás vai aparecer as cenas da queda, as cenas do Calvário, do Getsemane, a noite agoniante, o julgamento injusto, vai aparecer tudo assim como foi. Deus trará à luz todas as obras, você vai estar perante o juízo de Deus se você estiver perdido. Toda a tua família vai ver o que tu fez. Todos os teus parentes verão aquelas cenas horrendas. Daniel chega a dizer, gente, é um horror. Pode olhar lá, Daniel 12, verso 2. Ele diz, é um horror essa cena para o ímpio. Vê todas as oportunidades, cada minuto, cada chamado rejeitado, cada teimosia de transgressão. Você deve estar pensando o seguinte, Fidel, se todos comparecerão perante o tribunal de Deus, e eu justo, vai aparecer minhas coisas feias lá? Eu já estou salvo. Eu não vou afirmar nada, mas eu vou te dar um texto para te confortar. Abra em Ezequiel. Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18. Por esse texto aqui eu acredito que tu já deve ficar bem calminho, amém? Achou? Diga amém. Ezequiel 18, 20.
A alma que pecar essa, ele diz para Moisés lá, eu vou riscar do meu livro todo que pecar contra mim. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre ele. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Diga amém, igreja. Que bom, né, irmão? Então, nesse grande dia, irmãos, não, Deus vai fazer isso num processo de investigação. Os anjos estão presentes. Paulo diz que o mundo é espetáculo, tanto a homem quanto a anjo. Nós estamos sendo observados pelo universo porque está sendo, nós estamos em julgamento. Vê quando um réu ele está sendo investigado, irmão, o comportamento que ele deve ter está sendo observado. E é assim que nós estamos hoje, nessa fase de investigação. Não haverá lembrança se tu se converter, se na última hora, e se tu continuar, tu vai ver, do mesmo jeito o justo pode praticar um monte de obra boa, é o próximo verso, e diz que se naquele dia ele pecar, pois aquele pecado vai cobrir toda a justiça dele, a justiça não vai ser lembrada, e só pelo aquele pecadozinho vai ser estampado. Deus, irmão, Deus, por isso que eu coloquei o nome do meu canal Prova Fidel Castro, porque Deus não é homem para falar, ele prova, então ele vai armar um telãozinho de trás da... E que telão, hein? Nem se compara isso aqui. Irmão, o universo inteiro. Olha que a cena lá de Filipenses, todo joelho vai se dobrar. Porque vão reconhecer, vindicar do nome de Deus. Todos darão conta, irmãos. E Pedro, ele faz um apelo forte para nós. E esse praticamente é o nosso último texto. Pedro está fazendo um apelo, queridos, e esse apelo eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, dará um grande estrondo, cairão todos os prédios, irmãos, essa terra vai ser destruída completamente. Aí Pedro faz um clamor aos que estão sendo julgados. Se você encontrou, diga amém. Capítulo 3, verso 7, ele diz assim: ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourado para fogo, estando reservado para o dia do juízo, destruição dos homens ímpios. Vamos pular para o verso 11. Visto que todas as coisas vão de ser assim, desfeita, deveis ser de tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, no quais habita a justiça. Vou citar o 9 e o 10. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é fiel, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aquele dia vai ser um dia de terror, e você precisa estar do lado certo. O Senhor está dizendo, você tem que viver em santo procedimento e piedade, porque Ele vai vir, e Ele vai queimar tudo, tudo. Doutrina calvinista, é mentira, uma vez salvo, salvo para sempre. Ele predestinou todos para a salvação, mas a escolha é sua. A vontade dele é que todos sejam salvos, para que ninguém pereça, diz o texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê. Como assim Ele escolhe um para ser salvo e outros perdidos? Isso não é Bíblia, irmãos, isso é Calvino. Não acredite nisso. Quando sofremos injustiça nessa terra, queremos uma punição imediata do transgressor. Foi um desejo sentido no coração, que eu já citei aqui, da minha família, quando aconteceu aquele incidente com meu irmão. Quando ele se jogou de frente àquele ônibus, por achar que não tinha mais esperança, por ter trabalhado tanto tempo e ser roubado, achou que só a morte. Eu disse que estaria apresentando a minha família cada noite. Hoje eu escolhi você, a minha irmã Marlene,
Porque no coração da minha irmã, ela foi a das que mais vivenciou as cenas. Essa é sua filha Nicole. Essa família, ela me recebeu lá em Brasília, acho que em 2015 a 16. Fui muito bem recepcionado ali no aeroporto por toda a família. E eu fui com uma missão apenas. Aquela missão era mostrar uma vida de piedade. E eu encontrei uma bênção na vida de um homem, que é o esposo dela, o Ailson. Ele sentou comigo uma noite, nós conversamos horas e horas sobre os últimos eventos dessa terra. A minha irmã hoje abre a sua casa para fazer trabalhos. Ela se converteu naquele dia, mas as lutas da vida tirou ela. E ela sempre tem o prazer de me dizer agora o que ela está fazendo, que ela está voltando aos caminhos de Deus. Só que eu não conheci só ela, eu tenho prometido um testemunho vivo a cada noite. Eu conheci um jovem, ele é alagoano, lá de Alagoas. Lagoas, quando topa maranhense, irmãos, o negócio é sério. E ele casou com uma maranhense. E o que me chama a atenção, o que me chamou a atenção, e que eu fiz questão de trazer ele para vocês, é que quem deu o nome desse canal, a primeira pessoa, vai ser apresentado duas. Prova Fidel Castro, o primeiro foi ele. O Ozeone me apresentou ele, juntamente com Antônio, né, que eles conhecem até como Comé. E eu conheci o Jonas naquele dia. O que mais chamou a atenção é que quando eu falava, o Jonas olhava para mim e dizia: Fidel, prova. E eu comecei a ficar com medo, irmãos. Tudo que eu falar agora eu tenho que provar. E eu comecei a estudar algumas coisas mais a fundo, porque quando eu chegava na frente do Jonas, eu digo: lá vem bomba. E quando ele baixa a cabecinha dele ali, meu filho, te prepara, que lá vem fogo. Não fala muita besteira na frente dele não, que ele manda tu provar. E se tu não provar, meu filho, já era. E o Jonas aprendeu que a verdade de Deus deve ser provada. E nessa noite, eu disse: Jonas, vai lá. Eu quero não só que Nova Mutum te conheça, mas eu quero que o Brasil que nos acompanha, você em Pernambuco, você que está nos acompanhando aí também no Paraguai, sempre eu estou citando vocês, obrigado. Irmãos, vem cá, Jonas, vem cá. E ele disse: eu vou sim, meu irmão. O Jonas, ele fez o curso completo ouvindo a voz de Deus. Eu estou devendo ele um certificado e ele já mandou eu provar. E nessa noite eu fui julgado, porque eu fui mandar o recado para ele. Eu mandei, foi para a esposa dele. E ela disse: está vendo como nada é oculto perante Deus? Ele disse: interessante, eu vou falar desse juiz hoje à noite. Meu amigo, eu quero que o mundo conheça. Esse aqui, irmãos, para ele não é falar não, é provar. E você pensa que ele chegou dizendo: eu vou ser adventista do sétimo dia. Nada disso. Estuda a Bíblia, irmão, com força, com verdade, para saber se realmente as coisas é daquele jeito ali. Foi um ano, né? Um ano e a Cecília que sabe. 4 meses de estudo bíblico. Viemos encerrar ontem. Eu disse: rapaz, o negócio é tão sério, eu tenho que fazer uma festa. Queridos, está aqui, ó. O exemplo para todo o Brasil, você que está nos acompanhando pelo YouTube. Querido, não aceite ideias de pastores, dizendo que eu conheço aí, até no Bíblia Fácil foi citado pelo pastor Arilton, que eu respeito demais. Pastores proibindo as pessoas de investigar a Bíblia. Não pode, se ser questionado é proibido. Reprova-me ou me proíbe de investigar para você ver. No meio adventista não existe isso. Nós temos um texto de 1 Tessalonicenses: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Não temos medo da mensagem que pregamos. Investiga aonde tu quiser, vai para onde tu quiser. Mas um lugar nós temos certeza que tu vai voltar: para a Bíblia. Lá de Alagoas ele veio para o Mato Grosso. Deus me deu mais um amigo, irmão. 2 irmãos agora que eu tenho. Irmãos, faça o que o Jonas fez. Todo mundo sabe
Com quem eu estudo a Bíblia, eu não gosto dessas decisãozinhas de choro que você vem, sem conhecer nada da Bíblia, aí toma decisão, batiza, e quando batiza, passa dois, não sabia, cara, assim, se fosse assim. Estuda a Bíblia, meu filho. Não toma decisão baseada em emoções. Meu coração não pediu. Quem disse que teu coração é base para tu aceitar a verdade? Eu cito Jeremias 17 para você. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Se tu esperar o teu coração te dizer onde tu deve tomar decisão, tu está perdido. 1 João diz, se o teu coração te acusar, Deus é maior do que o teu coração. Tudo tem que ser provado. E esse canal só recebeu esse nome por causa dele. E a ideia veio do outro, que vocês ainda verão no fim dessa série. Ele disse, o nome do seu canal deve ser Prova Fidel Castro, está lá. E já vou adiantando um novo vídeo que foi postado lá. Pode ou não pode assistir a Copa do Mundo? Torcer para times, está lá, entra lá, coloca no YouTube, Prova Fidel Castro, você vai ver, na Bíblia, tá, irmãos? Mostra até o time lá, né, o Santos, brincadeira, mas, está tudo provado ali, como você deve se comportar perante o mundo esportivo. Posso usar tatuagem? Está lá, vai lá, tem a posição, tem várias posições, mas ele quer saber, quer provar, e eu tenho que provar, pode ou não pode? Está lá. Serão 7 séries de pode ou não pode. Você que nos acompanha. Então, a partir desse fim de semana, pode acompanhar. Pode ou não pode sobre casamento, pode ou não pode sobre criança, pode ou não pode sobre festas, bailes, teatro, pode ou não pode. Tudo provado, com textos, profético, bíblico e história. Tudo provado. O que tu quer saber? Entra lá no canal, se inscreve, faça a pergunta, faça igual o meu amigo fez. Francisco de Pernambuco. Irmão, coloca lá um pode ou não pode sobre academia. Pode ou não pode fazer academia? Mas eu sei qual é a preocupação dele, irmão. Não é a academia, é as mulheres que vão seminua para lá. Então tem que ser respondidas essas questões. Jonas, parabéns. Parabéns, porque a tua decisão não foi para a igreja adventista do sétimo dia. A tua decisão foi para o livro de Deus. A Bíblia é sagrada. Está aí, mundo, para vocês. Estamos nas mãos de Deus, né, Dani? Nas mãos de Deus. Ela vai louvar nesta noite. E ela vai dizer para você: você está nas mãos de Deus. E se você está fazendo igual o Jonas está fazendo, no finalzinho do louvor, tome a tua decisão. Vai ficando de pé, aonde você está, e diz: Deus, me mostre a cada dia a tua verdade. Você pode sentar. Obrigado por ter topado o desafio. Se tu mandou eu provar, eu também pedi prova. E ele veio. Querido, estamos nas mãos de Deus. Declara para nós, Dani, através do louvor. Como assim nas mãos de Deus? Está nas mãos de Deus. Não tenha medo. Seu destino está na mão de Deus. Parabéns pela sua decisão. Toma uma decisão baseada na tua razão. Eu entendi. Faz que nem o Jonas. Eu entendi. Você está entendendo, irmãos? Próximo domingo nós vamos falar sobre a odiada lei de Deus. Esse é o meu tema. Eu gosto de tema assim, fogo. Então boto. Odiada lei de Deus. É a mais odiada do universo. Quando ela aparecer nos céus, essa cena não sai da minha cabeça. Olha para cá. Quando ela aparecer no céu, o livro de Salmos diz que todos os que servem a imagem de escultura vão sair correndo desesperados. Quando ela aparecer no céu, as duas mãos de Deus segurando. Membros de igrejas vão correr atrás de pastores e vão pegar eles a pauladas. Vocês sabiam? Por que nos enganaram? Prova, Fidel. Vai lá no canal. Lá vai ter tudo isso provado. Tudo. Esse ainda é futuro. Porque em julho, no final de julho, eu começo a série Combatendo Heresias Destruidoras.
E vou te provar tudo isso profeticamente, biblicamente, historicamente. Está pregando por aí, pastor? E que a lei de Deus é passada? Você quer saber, querido? Venha domingo, traga alguém que tu queira que ouça, porque você sabe, aqui nós fala, irmãos, o teu bem nós temos que falar. Parabéns pela sua decisão, parabéns, Jonas, pelo estilo de estudo que você fez. Fecha teus olhos. Deus, pega o nome dessas pessoas, ó Deus, que ouvem a tua voz, porque o Senhor diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em juízo, que é o juízo da condenação, está livre desse juízo, mas passará da morte para a vida, estará lá, mas apenas comprovando, Pai. Obrigado por essa irmã, que demonstrou seu desejo mais de perto um pouco, ficando de pé. Registra, Deus, esses nomes no livro, não somente dos que ficarem em pé, mas dos que estão sentados, dos que estão nos acompanhando no canal. Registra esses nomes porque eles estão ouvindo a tua voz. A decisão deles está em tuas mãos. Eles, ó Pai, é quem tem que decidir, baseado na verdade, na Bíblia, na tua palavra. Leva-os em paz, ó Deus. Sela a decisão do Francisco para o batismo. Dê condição, ó Deus, dele tornar essa festa real aqui na Igreja Central, se assim for o desejo dele. Jonas e a Cecília está em tuas mãos, é teu. A minha parte, ó Deus eterno, eu concluí. Agora o Senhor pode indicar o próximo passo. Ó Deus, esse amado irmão que foi convidado e que aceitou, abrace ele, continue revelando as tuas verdades a eles, e que eles possam sair daqui, ó Pai, com a certeza de que eles não devem ter medo do juízo, mas de que ele deve ter esperança no juízo de Deus, porque nós temos um advogado, e esse advogado, ó Pai, nunca perdeu uma causa. Devemos confiar, porque somos pecadores, erramos todos os dias, mas temos um advogado para nos defender. Obrigado pelo teu sangue, Senhor Jesus, porque quando eu olho para aquela cruz, eu vejo que não tem como eu me perder. Agora quando eu olho para mim, ó Pai, eu vejo que eu estou perdido. Então, ó Pai, obrigado pela cruz. Leva-nos em paz essa noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.